Hoje é Dia do Radialista, essa data que foi comemorada durante muitos anos no dia 21 de setembro, data em que o então presidente Getúlio Vargas sancionou uma lei que fixava um piso salarial para a categoria. Mas, em 2006, uma lei federal mudou para o dia 7 de novembro, como data oficial do Dia do Radialista. A mudança é uma homenagem ao aniversário do músico e radialista Ari Barroso, que atuou por muitos anos na famosa Rádio Tupi. Apesar da oficialização, se comemoram as duas datas. E para destacar o dia, nada melhor do que conversarmos com um profissional que tem muitos anos de experiência, principalmente no radiojornalismo. Elias Silveira atuou por muitos anos aqui em São Mateus do Sul, contou um pouco da sua história e como surgiu o interesse pelo rádio. O meu interesse pelo rádio, como é que surgiu? Aos 11 anos de idade, quando completei o primário e fui para, antigamente era o ginásio, eu passei a ser também jornaleiro, entregava jornal. Então foram 4 anos que eu entreguei jornal. E nessa entrega do jornal eu sempre passava pela rádio estadual para deixar os jornais para o pessoal da rádio e já despertou um interesse. Até que no ano de 1972, eu já concluindo o ginásio, que eram 4 anos, né? A rádio ia fazer um teste com algumas pessoas para que fossem rádio escuta. Rádio escuta à época era aquela pessoa que ouvia as notícias de outras rádios, não tinha a facilidade que nós temos hoje, de internet, nem telex a gente tinha naquele tempo lá, então a gente tinha que ouvir de outras rádios e datilografar para o locutor apresentar. Aí eu fui um dos que fez esse teste, eu tinha uma experiência razoável em datilografia, conhecia muito de notícia porque eu entregava o jornal. E antes de entregar o jornal, sempre começava na madrugada, eu lia o que estava no jornal. Por isso eu tinha conhecimento das notícias e passei então naquele teste para ser rádio escuta na Rádio Estadual de Ibirama e daí depois foi alavancando a carreira, passando por diversas atividades dentro da rádio. Eu nunca fui operador de som, ao contrário da maioria dos radialistas que começou em rádio sendo operador de som. Eu não, já fui direto aos 15 anos como rádio escuta da Rádio Estadual de Ibirama. No dia 19 de dezembro deste ano, Elias Silveira completa 52 anos de profissão. O profissional tem uma relação especial com o nosso município, pois ele foi o primeiro radialista a falar no microfone aqui em São Mateus do Sul, a primeira voz que os são-mateuenses ouviram na rádio da cidade. Eu tive esse prazer de ser o primeiro locutor na Rádio Difusora do Xisto de São Mateus do Sul. Foi um momento importante, né? Naquele momento que nós estávamos, a rádio era a primeira rádio da cidade, a primeira rádio da cidade sendo inaugurada, num momento importantíssimo para a história de São Mateus do Sul também. Nós tivemos esse prazer de estar ali vivendo e convivendo com esse momento. Quando eu vim para São Mateus, eu estava na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e aí, num desentendimento interno e político, né, na rádio, eu disse que estava indo embora. E foram 2, era eu e o Dionísio Pivato que estavam indo para Campinas. Por que a opção de ir para São Mateus? Porque 2 dos sócios da Rádio Camboriú, o Valdir Eduardo Martins Filho e o Antônio Cirilo, também eram sócios da nova rádio que ia inaugurar a Rádio Difusora do Xisto São Mateus do Sul. Então por isso que eu fui bater em São Mateus do Sul, a convite deles inclusive, né? Aí em São Mateus do Sul fui muito bem recepcionado. Me lembro que eu não sabia onde ficava São Mateus, peguei um ônibus em Curitiba, Lapiana, chegamos em São Mateus do Sul, eram mais de 2 horas de viagem, né? Aí chegando lá, disseram, olha, para em frente à igreja e depois é só seguir a rua, tem as pernambucanas, segue a rua que tu vai chegar lá. E eu fiz isso, parei em frente à igreja, passei pelas pernambucanas, aí tinha uma padaria, que era do Cíntio Budzinski, né? Aí eu entrei na padaria para me informar e tal, tinha uma pessoa dentro do balcão, e eu falei com essa pessoa, olha, sou Elias, eu vim de... Ele disse, não, eu sei quem tu é. Eu disse, mas quem é você? Ele disse, eu sou o Toninho Zampier. Aí, onde era... A rádio ficava logo em frente, né? Na frente dos Correios também, e ali eu cheguei em São Mateus do Sul, convivi com São Mateus do Sul, já fiz amizade logo que cheguei e até hoje mantenho grandes e históricos amigos em São Mateus do Sul. Muita gente ainda sonha em ser radialista, fazer parte do mundo mágico que é o rádio. Mas é comum ouvirmos muitos profissionais reclamarem do salário.
Em contrapartida, temos comunicadores bem-sucedidos que falam que é possível, sim, ganhar um bom salário e viver do rádio. O profissional falou um pouco sobre a questão da remuneração e ainda o que um radialista precisa para se destacar e fazer a diferença onde atua. O radialista não ganha bem, né? Se a gente analisar a questão salarial definida, né, pelo próprio sindicato, é um salário pífio, né? Um salário muito pequeno. Mas, como muitos de nós, em função de não ser apenas um locutor anunciador, um locutor que faça a programação musical, mas que avance também no ramo do radiojornalismo, avance no jornalismo, aí ele ganha um pouquinho mais. Eu lembro-me que quando comecei em 1972, lá na Rádio Estadual de Ibirama, eu comecei ganhando meio salário mínimo. Se o salário mínimo hoje é baixo, imagina naquele tempo, né? Meio salário mínimo. Eu ganhei janeiro, fevereiro, março. Em abril, quando terminou aquele, em tese, período de experiência, eu já comecei a ganhar 3 salários mínimos, que já eram, para um rapazinho de 15 anos de idade, era muita coisa. Numa cidade do interior ainda, né? E até aquele final do ano eu passei a ganhar 5 salários mínimos, em função de eu já começar também a partir para as reportagens, etc, etc, etc. Eu comecei, não era só mais o rádio escuta, mas era aquele que ia atrás da notícia também na própria cidade. Aí, depois disso, fui para outras cidades, São João Batista, Gaspar, voltei para Ibirama, vim para Balneário Camboriú, e a minha média salarial sempre foi em torno de 12 salários mínimos. 12 salários mínimos. Mas 12 salários mínimos há algum tempo atrás, há uma década e meia atrás mais ou menos, não significava nada. O salário mínimo era menos de $100. Então significaria mil e poucos dólares mais ou menos o salário mínimo. Hoje, como o salário mínimo já deu uma ampliada muito grande, muito importante, apesar de ser pouco, né, o valor do salário mínimo, mas ele ampliou essa relação em referência ao dólar. Então já a média de 12 já baixou bastante para mim, né? Mas assim, em termos de dólares, eu continuo ganhando mais do que ganhava lá no começo, que eu ganhava 12 salários mínimos. E, obviamente, eu tive outras funções dentro da imprensa. Eu fui secretário de comunicação da Prefeitura de Rio Branco durante 3 anos. Fui durante 5 anos, primeiro como coordenador de imprensa da Câmara de Balneário Camboriú e depois durante 3 anos como diretor. Daí foi criado o cargo de diretor, aumentou inclusive o salário de imprensa da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Fiquei ali, né, durante 3 presidentes como coordenador e diretor de imprensa, né? Então eu sempre tive um valor acima da média. Depois as próprias emissoras em que eu trabalhava aqui em Santa Catarina sempre pagavam muito mais do que os nossos amigos radialistas normais. Fui também da TV no Acre, em Rio Branco, no Acre, eu fui também da TV5 e acompanhava o governador do estado, à época o Jorge Viana. Então a gente tinha um salário diferenciado em função de tudo que a gente fazia. Deu para sobreviver e legal. Se você perguntar se eu guardei dinheiro, aí não. O dinheiro que vinha fácil também ia fácil. E com mais de 50 anos de profissão, são muitas histórias que marcaram a sua trajetória. Entre elas, uma que aconteceu aqui em São Mateus do Sul. Lembro-me que ouvintes levaram até nós a informação de que o seguinte: naquele tempo a prefeitura cedia o maquinário para o pessoal do interior, para a agricultura, e o proprietário da lavoura ali, do terreno, bancava o óleo diesel. Aí veio a denúncia de que, e eu fiz isso como alerta até ao prefeito, o prefeito ficasse atento, porque os funcionários estavam cobrando óleo do proprietário do terreno e também usando o óleo da prefeitura. Os próprios proprietários que denunciaram, que informaram. Eu fiz isso como alerta, dizendo: prefeito, cuidado, né? Estão fazendo isso, não é certo, não é correto. Eu fui processado. À época, eu lembro que era ainda um período da ditadura. Como eram 4 anos, era solicitado 4 por difamação e calúnia e 4 por ser uma autoridade, ou
sei que no total daria e o dobro por ser uma autoridade, né? Daí daria 16 anos se eu fosse condenado, mas não fui. Eu fui absolvido pela doutora Talma, que era juíza aí da comarca de São Mateus do Sul. Ela fez uma sentença que até hoje me marca, né? Ela disse que o radialista não tem intenção de ofender ninguém, muito pelo contrário, que eu estava alertando, né, para uma situação que deveria ser corrigida. A prefeitura à época, não satisfeita com isso, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e eu lá fui também absolvido. E essa sentença que a doutora Talma deu me serviu de base para todos os outros processos que eu sofri em função do rádio, né, em todo o Brasil. Foi uma sentença muito linda e que a gente usou para o resto da vida, vamos dizer, até hoje a gente de vez em quando usa quando necessário para se defender de algum processo. Quem nos defendeu também foi um advogado, depois ele chegou a ser, aliás, ele já era proprietário da rádio também, Luiz Roberto Soares, né? Ele fez uma tese de defesa também maravilhosa, espetacular, que serve de exemplo até hoje para muita gente, com certeza que se inspiram em mim, né? E que às vezes precisam se defender também. Então esse foi um momento bastante importante que marcou minha história aí em São Mateus do Sul. O profissional falou sobre a possibilidade de voltar a São Mateus do Sul um dia. Será que isso pode acontecer? Olha, São Mateus sempre foi um local que eu adorei, né? São vários locais que eu trabalhei no Brasil, passando por Cuiabá, Rio Branco, no Acre. Lá eu fiquei entre idas e de volta 12 anos, no Rio Grande do Sul, em Carazinho, no interior de Santa Catarina, Concórdia, Jaraguá do Sul, São João Batista, Blumenau também. A minha base sempre foi Balneário Camboriú, mas de Balneário Camboriú eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades, outros locais. Conheci toda a região norte quando estava na Rádio Capital, que era uma emissora cuja matriz era em São Paulo, mas a gente era de Rio Branco. E lá nós fazíamos o Copão da Amazônia, que reunia um futebol semiprofissional, reunia Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Então eu conheci essas cidades, esses estados, conheci Pará em função do próprio futebol. Mas assim, de quando em quando a gente pensa, né? Faz agora um tempo que eu não vou a São Mateus do Sul, mas há um tempo atrás a gente ia com mais frequência em São Mateus do Sul para rever os amigos. E, claro, voltar a São Mateus para visitar sempre. E talvez para morar, quem sabe, né? Daqui a pouquinho, pegar um ranchinho aí na beira do Iguaçu, ficar pescando, né? E fazendo um churrasquinho de vez em quando, é coisa boa, não é? Vamos pensar nisso. E para encerrar, Elias Silveira deixa uns conselhos muito importantes para quem sonha em seguir na profissão, sonha em ser radialista e se tornar um profissional bem-sucedido. Estudar bastante, analisar bastante, ir atrás da informação, não se deixar levar por fake news, porque no nosso tempo, lá como nem tinha internet, mas também existiam as notícias implantadas, que o pessoal levava para você e que se você não checasse, você acabava sendo prejudicado depois. Então isso é o de hoje, né? E ler muito, tem que ler muito, a pessoa tem que ler. Ler desde cedo, comece a ler, comece a treinar, comece a ter vontade. Tendo uma faculdade, faça essa faculdade, um curso de comunicação social, é muito bom, vai te dar teoria, mas a prática você vai aprender no dia a dia. É bom porque assim, quando eu comecei em rádio, lá em 72, os mais antigos da emissora disseram: olha, Elias, tu vai ser da última leva de radialista, o rádio vai acabar. E pelo contrário, o rádio não acabou. O rádio está se adaptando, né? Nós pulamos de AM para FM. Nós hoje temos a possibilidade também de estarmos divulgando a programação através da internet. Nós estamos ampliando os horizontes. E rádio sempre vai ser rádio. Então, você que tem essa ideia, esse pensamento, siga a carreira, busque a oportunidade e siga em frente.